Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar aqui com as questões sobre a Revolução Russa. Então, até a aula passada, vocês podem, preciso repetir, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada aí no vídeo de novo, né? Então, vamos partir dali, certo? Então, o que acontece? A gente tinha diversos pensamentos que borbulhavam ali dentro da lógica, dentro da sociedade russa, né? Por volta desse período de 1903. Só que em 1903, especificamente, a gente vai ter essa divisão de um partido que era ilegal, mas que era muito poderoso dentro da Rússia, né? Que era o Partido Social Democrata. Eles vão fazer uma votação sobre quais os caminhos e como esse partido devia, vamos dizer assim, agir, né? Então a gente vai ter uma ideia proposta por Lenin e a outra proposta por Martov, né? Os dois respeitadíssimos dentro do partido. O Lenin ele vai dizer o seguinte: olha, a estratégia melhor que a gente deve colocar dentro do partido é que a gente tem especialistas revolucionários, um partido feito por pessoas profissionalmente revolucionárias, né, que vivem para aquilo, né? Enquanto o Martov ele vai dizer que não, que o Partido Social Democrata não, ele tem que abranger, abarcar todo mundo e todo mundo participar da lógica da revolução. E essa contradição dos votos vai gerar um racha no partido, gerando, por um lado, né, os bolcheviques, né, que tinham como seu principal líder o Lenin, e do outro, né, os mencheviques, onde vai ter como seu idealizador, né, idealizador das propostas, o Martov, né? Então, por um lado, esse bolcheviques, né, como eu disse, pregava um pequeno grupo de revolucionários profissionais, né, a participação dos camponeses e dos proletariados, diferente do Martov, que acreditava que só os proletariados é que podiam participar, né? Ações revolucionárias, que a gente vai ver um pouco a diferença do Martov, e, né, tinha ali um certo respaldo pelo Manifesto Comunista, né? E o poder deveria ser exercido pelos soviets. Mais na frente a gente vai ver o que é que esses soviets. Já o Martov pensava de forma diferente, né? Fazia parte dos mencheviques, né? A participação de todos, como eu disse, de todos os grupos no partido, não só aquele pequeno grupo profissional, né? Tinha uma ideia mais moderada, como o Lenin já queria a revolução mesmo, né? Ir para as armas e tal. Ele não acreditava que o comunismo ele podia ser alcançado através das reformas legais, a partir da Duma, né? Ou seja, a Assembleia iria votando até conseguir uma legislação comunista, uma legislação que daria direitos iguais para todos, né? Mas ele acreditava na lógica de Marx, ou seja, você não podia fazer uma revolução na Rússia porque a Rússia ainda não era um país capitalista, porque para Marx a gente vai ter fases para chegar até o comunismo. A gente vai ter que ter um país capitalista desenvolvido, onde as contradições do capitalismo vão fazer com que a população se revolte contra ele e passe para o socialismo e depois para o comunismo. O Martov acreditava nisso. Por isso que não podia ser feita a revolução na Rússia. Porque a Rússia daquele período ainda não era capitalista, ainda não tinha indústria desenvolvida. A Rússia desse período era um país rural, como a gente viu na aula anterior, né? E aí, essa Rússia, né, vai se ver envolvida por um contexto histórico muito complexo, né? Dentre eles, a gente vai estar dentro da Grande Guerra, ou seja, da Primeira Guerra Mundial, né? A Rússia vai estar ali do lado da Alemanha, né? Dos países, dos impérios centrais, né? A gente vai ter problema de crise econômica, a Rússia não vai ter capacidade de se sustentar dentro dessa guerra, o que vai levar a um desabastecimento, falta comida. Então a Rússia vai ali, como todo país que acaba
se colocando numa revolução grande, né? Problemas, a gente percebe que a gente tem uma tensão muito grande dentro dessa sociedade, né? E aí, alguns países, né, que estavam dentro, né, alguns povos que estavam dentro da Rússia começam a pedir independência, né? Então a gente vai ter a Estônia, a Ucrânia e a Finlândia e também a Bessarabia vão pedir para sair, né? Vão dizer assim, ó, não, a gente não faz mais parte da Rússia. Se livram, né? Começam a construir as suas próprias identidades. E a Rússia vai apresentar um fracasso militar muito grande, né? 11 milhões de mortos durante a guerra, né? Então, e sucessivas derrotas contra os exércitos. Então, a Rússia é um fracasso. Então, tudo isso, né? E além das questões que a gente já tinha falado anteriormente, tudo isso vai levando a um descrédito do czar, né? As pessoas não aceitam mais aquela liderança, passando fome, perdendo na guerra, sofrendo, os países se libertando. Então, eles vão ver que o czar, né, não é a pessoa mais indicada para estar ali no poder, vamos assim dizer, né? E aí a gente vai ter esse processo revolucionário, né? Em março de 1917, né, o czar cai porque vai ter uma manifestação e os próprios, vamos dizer assim, a própria polícia, né, os próprios soldados que estavam ali a comando do czar apoiam essa manifestação. E o czar vai cada vez mais perdendo força e com esse apoio militar ele acaba abdicando, né? Diz assim que não dá, não tem como ele mais governar o país, né? Não tinha controle mais nenhum sobre o país. Então ele sai, né? E quem vai assumir vai ser um líder liberal, ou um menchevique, né? O Kerensky, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. A gente vai ter a revolta aí, né? E quem assume é o Kerensky. Porém, o Kerensky ele acabou seguindo ainda o que o czar fazia, né? Ele não sai da guerra, ele não consegue manter o controle da Rússia, porque a Rússia nesse período ela era uma confusão, né? Um caos, né? Todo mundo ali enlouquecendo, né? E os governos que assumiam acabavam não tendo controle, né? Mas o Lenin, né, ele vai surgir e saber utilizar, saber ouvir, saber perceber o que é que essa população revoltada queria, né? Ele já sabia que os partidos liberais não iam ter força, porque eram pequenos e a questão industrial no Estado russo ainda era pequena também. E aí ele vai começar a utilizar o desejo das populações e, né, vamos dizer assim, conseguir força para o partido, para os bolcheviques, né? Então ele vai, né, perceber como é que funcionava essa sociedade. É tanto que ele vai ter um lema, né, que é o lema pão, paz e terra, né, que é justamente essa percepção de mundo que ele tem para cooptar, né, para trazer essas pessoas para o seu lado, né, para o lado dos bolcheviques. Então, ele percebe, né, que as pessoas tinham problemas com a questão do desabastecimento e promete que vai resolver isso, né? Ele promete sair da guerra, né, o que já era uma posição do partido dos bolcheviques desde antes, né, desde o comecinho da guerra. Os partidos socialistas em si, todos eles eram assim, tinham essa ideia, e também começam a surgir, né, esses partidos, né, eles começam, porque eles eram todos ilegais até durante o período do czarismo, né, quando o czar cai, eles começam a pipocar em todo canto, né, com o intuito de ganhar força, mas quem vai ganhar é o Lenin, né, dentre outras coisas aqui também que é muito interessante, é a questão dele fazer a reforma agrária, porque a reforma agrária não era uma proposta dos bolcheviques, a ideia deles era revolucionária e socialista, comunista, ou seja, não haveria a ideia de propriedade privada, mas com o intuito de conseguir apoio dos camponeses, que eram a maioria nesse período, ele propõe a questão da reforma agrária, né, o que vai até fazer. Quando os bolcheviques chegam no poder,
eles vão ainda ter que estar ali lutando com essa ideia de caos, né? Vão ter, vamos dizer assim, muitos inimigos, como eu coloquei, né? Dentre eles, os contra-revolucionários, ou seja, aquela galera que queria tomar o poder para si, alguns de volta, como no caso do absolutismo, né? E uma coisa que eles acabam tendo que fazer, não, eles escolhem fazer, é matar o czar, né? Pior que não matam só o czar, matam a família, né, Romanov todinha, né? Eles eliminam, né? A gente vai ter aquele filmezinho da Disney muito interessante, onde só sobra a Anastácia, né? E ela vai procurar saber o que é. Os próprios estados capitalistas, né? Os outros estados capitalistas, né? Eles vão ajudar a tentar impedir que os bolcheviques, né, conseguissem o poder ali naquela região. Talvez pela mesma lógica de pensamento que a gente podia ver como os absolutistas queriam acabar os revolucionários franceses, né? Porque sabiam que, ou acreditavam que uma revolta com mais direito a determinados grupos iriam insurgir também dentro dos seus países, né? Essa insurreição de trabalhadores que desejavam os mesmos direitos que possivelmente, né, a Revolução Bolchevique traria para os trabalhadores, vamos dizer assim, da Rússia, né? Então a gente vai ter uma guerra civil, né, entre russos, né? Entre os brancos, que eram o exército apoiado por outras nações, né, financiados especificamente por ingleses, né, e tinham exércitos mercenários de austríacos e tudo. Só que e o Exército Vermelho, né? Só que o Exército Vermelho, apesar de estar ali se organizando nas coxas, né, em cima da hora, sem tempo para se organizar muito bem, mas se organizando ali no dia a dia, no cotidiano, ele vai contar com uma certa desconfiança que os outros exércitos tinham um do outro, né? Sem essa capacidade de organização. E aí, nessa guerra civil, aqui a família Romanov, né? Todo mundo morre, né? O czar aqui papoca também. E fica a lenda, né, de que aqui a Anastácia, né, ela sai sobrevivendo, né? Então vamos voltar aqui para a coisa, né? Então a gente vai ter os exércitos vermelhos, né, e o branco, né? O exército vermelho e o branco disputando. Com o fim dessa guerra, né, saem 8 milhões de mortos na Grande Rússia. Então já era 1 milhão e 500 mil mortos na guerra, mais 8 milhões na guerra civil, já vai em 9 milhões. Então a gente vê que esse período aí realmente foi um período bastante horrível, né? O próprio Hobsbawm, né? Ele abre o livro dele desse período, a era dos extremos, né? Trazendo alguns pensadores dessa época que realmente era um período muito complexo, né? A gente vai ter acabado de sair aí da gripe espanhola, da Primeira Guerra Mundial, né, que é muito junto. Aí a gente entra na Segunda Guerra Mundial, os russos vão ter a Guerra Civil, né, e muitas questões mesmo que deixam essa década aí pancada. Então o Lenin sai vitorioso, né, o Exército Vermelho sai vitorioso com 8 milhões de mortos, e aí tem que restabelecer vamos dizer assim, a Rússia, né, que estava ali desnorteada. Não tinha, né, como o Hobsbawm diz, os revolucionários não tinham tempo para nenhum tipo de plano, era tudo do jeito que podia, né? E segundo ele, essa forma de levar o cotidiano político com escolhas necessárias no dia a dia por causa do caos social que vive a Rússia desse período, o Partido Socialista, né, o Exército Vermelho e os bolcheviques acabam deixando o Estado numa posição em que não era o plano deles, né, simplesmente pelo que o acaso acabava levando. E aí
Para reorganizar, né, essa situação, ele começa a criar o NEP, né, que é a nova política econômica, que vai de encontro, mais uma vez, à lógica do socialismo, né, vai permitir algumas características de uma sociedade capitalista dentro da Rússia, né? Alguns comércios, né? Algumas propriedades privadas e alguns direitos que são característicos da sociedade capitalista com o intuito de recuperar a economia e depois fazer a reforma. Porém, durante esse período, o camarada Lenin acaba tendo um problema, né? Fica paralisado, né? E sai da cena política, né? Morreria 3 anos depois, né? E aí a gente vai ter a construção da União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Como a gente tem aqui em cima, o RS. E uma criação de uma nova Constituição russa, né? Não botei. E essa disputa pelo poder. Essa nova Constituição vai criar os chamados Conselhos dos Comissários do Povo, né, que era criado por uma elite do partido, e os soviets, né, que para mim é uma construção bastante interessante, né, que eram grupos de trabalhadores de determinados lugares. A gente ia ter os soviets urbanos e os soviets de camponeses, né, onde eles tomariam as decisões, levariam aos soviets supremos e depois chegaria até as lideranças, né? O problema que eu vejo e o que é que acontece é o seguinte: a gente vai ter uma disputa entre Stalin e Trotsky, né, onde eles tinham visões diferentes. O Stalin defendia, né, primeiro a consolidação do socialismo e do comunismo na Rússia, né, na União Soviética, e depois levaria isso para o mundo. E o Trotsky defendia o contrário, né, que primeiro você levaria isso para o mundo e depois você consolidaria tudo no mesmo lugar. O Stalin, né, ele sai vitorioso dessa disputa, né, acaba tendo o controle do Partido Comunista, sai como líder daquela nação e, como todo bom totalitário, né, faz logo a questão de expulsar o seu inimigo, né? Então Trotsky é exilado, né, vai para a Rússia, vai para o México, onde vai criticar a União Soviética de lá, né, com algumas cartas, né. Então o Stalin chega, acaba centralizando o poder e começa a fazer as reformas socialistas, né, a partir desse centro de poder ligado ao partido, né. Então a gente vai ter aqui, né, primeira coisa, uma coletivização da força do campo, né. Então o que o Lenin tinha feito com a reforma agrária, o Stalin acaba tomando tudo, né, que era, tomando assim, estatizando tudo o que era daquela população do campo, estatiza, né, só que a população acaba resistindo, né, os camponeses vão se esconder nas florestas com as suas colheitas, né, outros mais ricos acabavam matando o seu gado, né, ele queimando a sua colheita, e toda essa confusão na questão da coletivização do campo, né, acaba gerando alguns problemas de desabastecimento, né, alguns problemas de alimentar a população. Chega a morrer uma boa quantidade de gente por fome, né, por causa dessas questões. O Stalin também acaba implantando a chamada política econômica planificada, ou seja, o governo da União Soviética, stalinista, né, controlava e escolhia o que é que se produziria, né? Os chamados planos quinquenais, ou seja, a cada 5 anos ele fazia um plano de produção da sua indústria e do seu campo, né? Então esse é o governo stalinista. Ele vai cair mais na frente por questões de dificuldades econômicas, né, de se manter nessa nova lógica que vai surgir, que é a da Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, né, a técnico-científica. Mas a gente vai ficar por aqui, né? Só vou falar um pouco aqui sobre as interpretações que as pessoas fazem sobre o stalinismo, né? Sobre esse último governo. A gente vai ter pessoas que fazem críticas à Revolução
russa, né? Uns por acreditar que toda prática associada ao comunismo é totalitária, que na minha visão isso é errôneo, né? E os outros, né, que acreditam no socialismo, mas acham que a posição do Stalin foi uma usurpação do socialismo, né? Porque implantou uma lógica totalitarismo no comunismo, o que não era para ser feito, né? E aqui eu peço que vocês olhem, né? Façam essas questões, respondam aí no caderno e enviem para mim. Beleza? Valeu. Até a próxima.